Estamos começando, então, a 8ª edição do Saia Godê. Como a gente já tinha mencionado, nós alternamos, então, o Saia Godê entre receber visitantes, amigos e profissionais de várias áreas, e o nosso encontro, que é um encontro que geralmente a gente fala sobre coisas que aconteceram nas últimas semanas, as manchetes das últimas semanas, e a gente tenta, então, trazer assim, a nossa percepção. Nosso objetivo aqui não é trazer assim, as reportagens como se a gente fosse jornalista, né, Elis? A ideia não é essa. A ideia é trazer a nossa percepção, pensando nesse mundo pandêmico sem noção, porque estamos vendo assim vários movimentos que são contrários ao isolamento social, mas dentro desse sem noção tem um monte de coisas, né? Que não é simplesmente um desconhecimento, é uma ignorância em relação à gravidade, é um negacionismo que aí está vinculado a outras coisas, né? Então, assim, tem vários aspectos. Então, fica parecendo assim que daqui um pouco, como uma chuva que chega e que passa, o vírus simplesmente vai passar. Queria que tu falasse um pouco sobre isso, Elisa, antes da gente começar o nosso bate-bola aqui. Sim. Eu tenho pensado muito numa volta, e diziam que seria anormal, ao mesmo tempo um discurso atual de normalidade. Uhum. Isso tem gerado muita confusão dentro desse contexto da pandemia. Como se comportar, que eu acho que nós vamos estar falando sobre isso também no decorrer do encontro de hoje. Mas de pensar que seguimos perdendo pessoas, precisamos pensar também sobre esse lugar de luto, que é algo que a gente sempre vem batendo bastante aqui, porque não pode se banalizar 140 mil mortas, e esses desafios que estão aí pela frente, né? O nosso programa em 2 blocos. E já vou avisando que está rolando. Deixa eu abrir os comentários aqui para não ser deselegante. Vai rolar aqui nos nossos, né, nos nossos inscritos aqui embaixo, uma proposta de enquete. O que você acha que é mais sem noção na pandemia? A atitude mais sem noção, né? É não usar máscara. É se aglomerar. É tentar ir no cinema todo pano, mesmo que não haja necessidade. É sair no shopping, assim, querer sair todos os dias. Não, é querer aglomerar e fazer festa de aniversário com um monte de gente, ou, não, isso aí abraçando todo mundo, mesmo com máscara, vamos lá, a gente precisa se juntar de novo, e eu tenho que viver. Quer comentar? Sim, posso falar. Escolhi algumas imagens, sendo essa primeira impactante, que foi uma reportagem que saiu na Isto É, inclusive fazendo uma publicidade da revista, né? Foi essa questão da fome. Por que essa palavra e essa demarcação com essa imagem tão potente que a revista acabou trazendo enquanto matéria? Porque neste governo atual, escutamos muito a narrativa da qual que o Brasil não tem mais ninguém com fome. E que a miséria não há mais nesse país. E, ao mesmo tempo, pensamos nos 38 milhões invisíveis que estão tentando acionar o auxílio emergencial, que agora passou a ser R$300, que até o mês passado era de 6. E, ao mesmo tempo, ainda falando de estados que identificam a questão da fome como uma das maiores emergências que a gente acaba assistindo, e parece que está longe desse contexto da gente mora no Sul, mas existe ainda a miséria e a fome dentro do país, e a gente tem que olhar para isso. Sim, sim. E se a gente pensar que boa parte das pessoas, né, eu acho que eu já comentei aqui, né, que 70% das pessoas que pegaram auxílio emergencial, elas estão em situação de pobreza extrema. Também vi muito legal em Passo Fundo, onde na cidade de Passo Fundo, por exemplo, teve 60 mortes acometidos pela Covid, eles plantaram 60 árvores. Iniciativas trabalhando esse luto, que a gente sabe que é importante, ao mesmo tempo mostrando para a comunidade daquele contexto onde teve mortes, os óbitos direcionados ao Covid, demarcando
essa pandemia, demarcando a importância dessas vidas, que são histórias, que são sujeitos, e também acolhendo a família que perdeu esse ente querido. E o governo atual, em abril desse ano, então, começou a vetar essas relações, porque ele entende que isso começou num governo que não dialoga com a ideologia dele, que foi no governo 2007 e 2008, onde então sela algumas parcerias e aumenta esse fundo para cuidar dessa Amazônia. E aí 20% desse fundo ainda é destinado para outras florestas tropicais que o Brasil pudesse ter enquanto reservas. E hoje o nosso governo diz que quem está queimando a Amazônia é o índio. Aí se tu for olhar e pensar, Chico Mendes foi um desbravador e uma referência de protetor ambiental na Amazônia. E hoje a gente vê queimadas e uma violência com o próprio servidor de um órgão que está dizendo que o próprio governo não sustenta uma causa de proteção para esse meio ambiente. Saiu uma informação do governo dizendo que os índios estavam colocando fogo na Amazônia. Então, e não é fake news, né? Porque essa fala foi dita em várias ambiências que a gente foi vendo na TV, em algumas mídias eletrônicas, mídias televisivas. Então, a gente precisa pensar sobre isso, né? A Amazônia já vem sofrendo há muitos anos. E, ao mesmo tempo, agora, levar para os índios uma responsabilidade onde eles são donos, na verdade, dessa terra, se for pensar, que são as primeiras pessoas a chegar nesse continente. Então, é muito louco. E acho que a gente precisa se dar conta disso, mesmo que a Amazônia esteja um pouco longe de nós, o quanto esse impacto vai aqui apresentar quando a gente tiver as chuvas, isso tudo volta para a gente. A palavra humano vem de humus, né? A gente vem da terra, a gente tem a ver com tudo isso, a gente não está desconectado, nós temos uma relação com tudo. Quem não consegue se entender dentro dessa natureza, não consegue se perceber, porque realmente não tem uma visão da realidade, não vou nem dizer holística, porque isso é um básico, né? A gente está falando aí do direito de falar, do direito de se posicionar, do direito à liberdade de expressão. E se isso incomoda, e esse incomodar vira uma repressão, uma opressão, a gente tem que parar e pensar, opa, o que está acontecendo com o nosso Brasil? Leitos de UTI adultos, 73,9% de taxa de ocupação. Leitos do SUS, 69,9%. Leitos privados, 85,4%. Dados de hoje. Ah, mas se eu saio para trabalhar, então por que eu não vou sair para ir para balada? Por que eu não vou aglomerar? Por isso que o mundo acaba ficando sem noção mesmo. Porque assim, quando tu começa a ver na TV programas onde as pessoas ficam juntas, assim, ou muito próximas, né? E tu não consegue entender de que maneira aquelas pessoas realmente estão seguras, que tipo de mensagem tu tá passando para as pessoas. Quando tu coloca um monte de jogador se agarrando, se cuspindo, né? Jogando ali, se abraçando e tal, que tipo de mensagem tu tá passando? Né? Então, assim, não adianta dizer que, não, está tudo bem, porque, na verdade, as pessoas começam a entender que, poxa vida, tá todo mundo aglomerado, só eu que não tô. Então, aqui o Saia Godê é justamente para isso, minha gente, é para a gente lembrar que tem gente morrendo lá fora. A gente não está aqui fazendo de conta que as coisas não estão acontecendo. A gente está aqui para tentar lembrar cada vez mais que as pessoas têm que ter respeito por aqueles que estão necessitando de um respirador, de pessoas que não estão conseguindo serem atendidas da maneira como elas deveriam ser atendidas numa situação como essa. Outra coisa que eu queria comentar, que tem a ver com a minha atividade, é sobre a liberação, então, né, que a Câmara, né, então, aprovou a validade de 10 anos para a CNH. Essa conversa é uma conversa complicadíssima, né? Eu trabalho há mais de 20 anos no Detran como examinadora perita. Essa definição, né, de aumento da validade, ela vai realmente trazer muitos prejuízos para nós, né, no trânsito. Então, se a gente for ver, a gente está vivendo realmente um mundo assim com uma infantilidade, né, em todos os sentidos, e não é só o Brasil, né, a gente vê nesses governantes, tipo Trump, né, se a coisa não tá boa, a gente troca, né, se não dá aquilo que a gente quer, daqui um pouco quer, não a gente, né, mas assim, tem pessoas que querem processar, tem pessoas que já querem, né, querem entrar num restaurante a todo pano, né,
eu acho que quando a gente vê um monte de gente aglomerando, voltando ao ponto, né, do sem noção, né, o sem noção pode ser justamente essa pessoa que não tolera se frustrar, né, ele não quer saber de limites. Então, assim, eu tenho dito nessa última semana o seguinte: faça o seu toque de recolher. O seu toque de recolher significa te recolha, né? Independentemente daquilo que tu sofrer com pressão da sociedade. O Saia Godê, então, não é um programa que tem por objetivo buscar likes vazios e visualizações desatentas. Nossa intenção é exercer nosso direito de nos posicionar, de dar voz àqueles que se inquietam como nós. Queremos ver e ouvir os invisíveis e contribuir com a nossa experiência na saúde mental, sobretudo. Nossa proposta é uma fagulha de resistência e é uma luz que nos mantém vivas. Eu acho que isso é super importante. Então tá, meu amor. Fica bem. Boa Tenhamos um noite. resto de semana amorosa e com saúde. Ah, bem.